Science Revolution, Parte 1. Para começar, o tema das aulas de inglês neste bimestre será Science Revolutions, Revoluções Científicas. Abaixo, há 13 palavras-chave retiradas do texto que será lido nesta aula. Discuta com um colega o significado de cada uma dessas palavras. Observe que muitas delas são parecidas com o português. Palavras-chave: Science, World, Observing, Curiosity, Discover, Nature, Hypothesis, Behavior, Theory, Stars, Solar System, Experiment, Mysteries. O texto que leremos hoje foi retirado do site da NASA e seu título é What is Science? Sabendo que essas palavras-chave estão organizadas na ordem de aparição no texto, tente antecipar o que será lido, respondendo oralmente a essas perguntas. O que eu já sei sobre esse assunto? Quais informações este texto poderá trazer? Quais são as ideias que podem aparecer no texto? Na prática, what is science? Science is the study of the world around us. It involves observing, listening, and recording what we discover. Science is driven by curiosity and helps us understand how things behave and why. Anyone can come up with an idea about nature, but scientists go further as they test these ideas, called hypotheses, to see if they are correct. When a hypothesis works well and predicts behavior, it becomes a theory. For example, Copernicus observed the stars and suggested the sun was at the center of the solar system. Einstein, on the other hand, used thought experiments before testing his ideas. Science is like solving exciting mysteries and finding new answers. Leia brevemente o texto e responda. 1. Localize as informações e as palavras que estavam em suas hipóteses iniciais sobre o texto. Você estava correto nas hipóteses que fez? 2. O texto menciona o nome de 2 cientistas. Quem são eles? De acordo com o texto, o que cada um desses cientistas fez? Correção. 1. Resposta pessoal. 2. O texto menciona o nome de 2 cientistas. Quem são eles? De acordo com o texto, o que cada um desses cientistas fez? Copérnicus e Einstein. Copérnicus sugeriu que o Sol está no centro do Sistema Solar, e Einstein realizou experimentos mentais antes de testar suas ideias. Já vimos no bimestre anterior que devemos utilizar o contexto para entender palavras que talvez não sejam comuns para nós. Vamos praticar um pouco mais dessa habilidade. Em duplas, discutam e escolham a tradução correta para as palavras em destaque no texto. Further, behavior e, on the other hand. A. Mais próximo, movimento. Do outro lado. B. Mais difícil, pensamento, pela outra mão. C. Mais adiante, comportamento, por outro lado. D. Mais devagar, desempenho. Em outra parte. Correção. C. Mais adiante, comportamento. Por outro lado. Como chegamos a essa resposta? Primeiro, vamos analisar o contexto de further. Leia o trecho em vermelho. Ele nos diz que qualquer um pode pensar em uma ideia sobre a natureza, mas os cientistas vão, já que eles testam tais ideias. Ao se tentar inserir uma das 4 traduções apenas mais adiante, além funciona. Já em behavior, o trecho em vermelho diz que quando uma hipótese funciona bem e prevê, ela se torna uma teoria.
A única tradução possível dentre as opções apresentadas é comportamento. No trecho em vermelho, work significa funcionar. Nem sempre a tradução é trabalhar, ok? Para on the other hand, vemos que o trecho em vermelho mostra a oposição de estilos de produção de ciência. Copérnico começou pela observação, enquanto Einstein começa pelo experimento. Apenas por outro lado, traz essa ideia de oposição, de diferença. Foco no conteúdo. Você sabe o que é um pronome? Consegue dizer qual é a função de um pronome em um texto? Lembra-se de alguns pronomes comuns da língua inglesa? Pronomes e referências. Um pronome é uma palavra que substitui um nome. Em um texto, usamos pronomes para evitar repetir palavras ou ideias que já foram mencionadas anteriormente. Alguns pronomes comuns da língua inglesa são he, ele, she, ela, it, ele, ela ou isso, dependendo do contexto. We, nós, they, eles ou elas, dependendo do contexto. Your, seu, his, dele, her, dela. This, este, esta ou isto, dependendo do contexto. That, aquele, aquela ou aquilo, dependendo do contexto. Anote essas palavras em seu caderno e procure memorizá-las. Agora reflita. Por que o estudo dos pronomes ajuda na leitura de um texto em inglês? Para entender um texto em inglês, é importante ficar atento aos pronomes e identificar suas referências. A referência é a palavra ou a ideia que o pronome está representando no texto. Por exemplo, em Anna is smart. She loves math. Anna é a referência do pronome she. Vamos praticar isso no texto What is science? Pause e responda. Na frase a seguir, qual é a referência do pronome em destaque? Ricardo and Marta have a dog called Ted. It loves to play in the water. Ricardo and Marta. Marta, dog. Correção, dog. Na prática, what is science? Science is the study of the world around us. It involves observing, listening, and recording what we discover. Science is driven by curiosity and helps us understand how things behave and why. Anyone can come up with an idea about nature, but scientists go further as they test these ideas, called hypotheses, to see if they are correct. When a hypothesis works well and predicts behavior, it becomes a theory. For example, Copernicus observed the stars and suggested the sun was at the center of the solar system. Einstein, on the other hand, used thought experiments before testing his ideas. Science is like solving exciting mysteries and finding new answers. Observe as frases abaixo retiradas do texto e encontre a referência de cada um dos pronomes destacados. 1. Science is the study of the world around us. It involves observing, listening, and recording what we discover. 2. Anyone can come up with an idea about nature, but scientists go further as they test these ideas. 3. When a hypothesis works well and predicts behavior, it becomes a theory. Correção. 1. Science is the study of the world around us. It involves observing, listening, and recording what we discover. Science. 2. Anyone can come up with an idea about nature, but scientists go further as they test these ideas. They, scientists. 3. When a hypothesis works well and predicts behavior, it becomes a theory. Hipóteses. Encerramento. Hoje, vimos diversas palavras que serão muito frequentes em textos sobre revolução científica. 1. Você consegue se lembrar de algumas delas? 2. Durante a leitura de um texto em inglês, de que forma podemos inferir o significado de palavras que não conhecemos?